Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Maravilha, glória a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro a carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, no versículo 1 em diante. Deus tem feito algo maravilhoso nessa série Be Holy, Seja Santo. Ele continua fazendo e vai realizar muito hoje aqui na sua vida. Quem toma posse disso tem certeza disso? Amém, glória a Deus. Estou muito feliz. Romanos capítulo 6, no versículo 1 em diante. Apóstolo Paulo diz assim para os romanos: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outras versões fala uma novidade de vida. Agora lá para o versículo 11, Romanos capítulo 6. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos aí da mesa de som, se puder colocar aquele sonzinho, que lá ajuda até na conexão, amém, gente? Coloca um sonzinho no fundo para nós aí. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Agora o versículo 22. Gente, eu amo esse sonzinho, gente. Nossa, a hora que eu vou lá no quarto, eu lembro lá do quarto, na hora que eu estou lá, Jesus, dá uma palavra, preciso ministrar lá. E cara, esse sonzinho é demais. Amém? Versículo 22 agora. Versículo 22, Romanos 6, fala assim, ó: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Fala com Jesus aí. Pai, eu sei que o Senhor quer realizar e operar uma transformação maravilhosa aqui nessa noite, Pai, nos nossos corações. E nós queremos falar para o Senhor, Deus, que o nosso coração está aberto, Pai, para receber a semente dos céus. Esse foi um ano, Pai, que o Senhor parou tudo, Pai. O Senhor parou o mundo, Deus. E muitas pessoas entenderam, Pai, esse tempo, se voltaram ao Senhor, tomaram decisões daquilo que o Senhor tem falado conosco. E nessa noite, Pai, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, porque nós queremos ser transformados, Pai. Nós não queremos, Pai, sair daqui dessa noite da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair daqui dessa noite diferenciados, Pai. Nós queremos sair dessa noite aqui impactados com a Tua palavra, que não traz só informação, mas traz transformação para as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, o Senhor encontre terra fértil no coração de cada um aqui nessa noite, Pai, para que essa semente ela possa frutificar, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que está aqui. Não queremos mais ser os mesmos. Nós queremos ser renovados, Pai. Nós queremos, Pai, uma transformação genuína para nós nos alinharmos aos Teus propósitos, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto, o apóstolo Paulo está falando com os romanos, e ele vem falar algo incrível, dizendo que nós fomos mortos para o pecado. Nós ressuscitamos com Cristo. E o que significa isso? Significa que agora
não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E uma vez que eu declaro isso e entendo isso, eu estou dizendo assim: estou abrindo mão do meu livre-arbítrio para fazer e satisfazer a vontade do Pai. O livre-arbítrio ele continua. Se uma pessoa quiser voltar para a lama, voltar para o vômito, voltar para a vida antiga de pecado, ele continua livre, porque o nosso Deus, ele não é um Deus de controle, ele é um Deus de amor, por isso que ele te dá a escolha. Mas a partir do momento que eu entendo o Evangelho, o poder de Deus, ele entra e ele passa a habitar em mim, que é Cristo Jesus. Cristo, a esperança da glória está em mim. É como o apóstolo Paulo disse: quando eu me torno escravo de Deus, qual é o fruto disso? O fruto que colhem leva à santidade. É instantâneo isso. Então, queridos, nessa série Behold, que Deus colocou no coração da Érica, que falou com o Lê, e está sendo ministrado em todos os poemas, Deus ele está operando algo incrível na igreja. Ele está trazendo um alinhamento, e sempre após algum alinhamento que Deus faz na igreja, é porque está vindo um grande avivamento, é porque está vindo um grande mover de Deus, é porque Deus ele quer operar algo maravilhoso nas nossas vidas. Só que para operar esse algo maravilhoso, tem algo que precisa ser transformado, tem algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Porque o vinho novo, ele não vai derramar em odres velhos, porque a fermentação do vinho vai fazer com que esse odre não aguente, ele vai estourar, não vai conseguir, não vai ter continuidade. Mas a partir do momento que ele encontra odres novos, limpos, preparados para receber o vinho novo, ele vem e derrama esse vinho novo. E eu quero dizer em nome de Jesus, que ele vai derramar esse vinho novo na sua vida, e pode começar a partir de hoje, uma ação sobrenatural de Deus sobre sua vida, e tudo começar a mudar na sua vida, na sua família, na onde você estiver. Mas depende de quem? Depende de mim, depende de você. Eu não posso mais dizer que esse versículo é muito bonito, eu só conheço ele, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não, querido, o que Deus está falando para nós nesse tempo, é que isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Realmente, ele precisa ter voz de comando na minha vida. Realmente eu preciso, quando orar a oração do Pai Nosso, fazer, e quando eu digo lá, que seja feita a tua vontade, eu estou dizendo assim: não seja feito mais a minha vontade, mas a tua vontade. Vocês estão comigo? Agora, o assunto de santidade, queridos, precisa acontecer uma transformação nas nossas vidas, e essa transformação, ela não começa com um confronto no comportamento, porque quando nós confrontamos comportamento, hora passa, mês passa, um tempo passa, e esse comportamento ele volta a acontecer de novo, daquilo que Deus reprova, daquilo que não está alinhado com a vontade de Deus. O que Jesus ele sempre fazia, era confrontar pensamentos, porque quando você confronta pensamentos, quando nós somos renovados na nossa mente, nossos comportamentos eles são alterados. Então tudo começa numa renovação da mente. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renove a sua mente. E quando você renova a sua mente, você muda o comportamento, e quando você muda o comportamento, e isso se repete, você muda uma cultura. A cultura de como que você vive a sua vida, ela pode ser alterada a partir do quê, Maciel? A partir de uma renovação da nossa mente. E o que Jesus sempre fazia era isso. Ele não ficava lá confrontando comportamentos, ele confrontava pensamentos. Quando chega aquela galera com pedra na mão, e chega os mestres da lei e fala com Jesus: e aí, Jesus? E eles falaram, deve ter pensado, agora vamos fazer uma pegadinha com Jesus, a gente vai pegar ele agora.
está aqui uma mulher adúltera, e na lei de Moisés, Jesus manda apedrejar. O que ele estava pensando? Eu quero ver agora ele ir contrário à palavra de Deus, a lei de Moisés que Deus deu. Eu quero ver esse mestre sair dessa agora. E Jesus ali só, de boinha, escrevendo na areia. E aí depois ele olha para toda aquela galera, e ele fala assim: daqui, se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que acontece? Todo mundo reflete, joga a pedra no chão e sai vazado. Quando ele olha, todo mundo foi embora, só ficou a mulher. O que ele fez? Ele não confrontou o comportamento daquelas pessoas, porque no comportamento a lei dizia que tinha que apedrejar, mas ele confrontou o pensamento. Você não tem pecado nenhum? Você vai atacar, mas você está purinho? Está tudo certinho na sua vida? E aquela galera vaza, porque todos ali pecaram, todos ali tinham pecado. E eu tenho certeza que aquela palavra que ele lançou para aquela galera que estava ali, quando eles entravam talvez numa situação semelhante àquela, eu acho que eles nem entravam para tacar pedra, porque eles ficaram lembrando daquela palavra que foi liberada por ele, aonde confrontou o pensamento deles, alterou o comportamento e com certeza mudou a cultura da galera ali. E assim, dessa mesma forma, Jesus faz conosco, para que nós possamos entrar nesse lugar de santificação. Esse lugar ele só é acessado através de uma mudança de pensamento, queridos. Se você sempre teve dificuldade com essa palavra santificação, toda vez que fala isso levanta um arrepio. Ai, Maciel, eu não consigo entrar nisso, não sei, é algo que parece tão difícil, eu não consigo largar disso, não consigo largar daquilo. Ei, querido, essa é uma noite de transformação para a sua vida. Nessa noite ele não está confrontando o seu comportamento, você está pensando que ele fica falando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, ele está querendo que você mude o pensamento. Ele está querendo trazer poder para a sua vida aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: eu sou poderoso para mudar tudo aquilo que você estava fazendo, estava pensando. Ele tem poder para isso, queridos. Agora, o que ele diz para aquela mulher? Agora, vá e tenha uma vida 100% perfeita, de ausência de erros. Foi isso que ele disse para ela? Não, ele não falou isso para ela. Ele falou assim: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa vida de pecado que você estava, precisa ser abandonada, precisa ser deixada. Abandonar uma vida de pecado, querido, não quer dizer que nunca mais você vai pecar. E nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Agora, a santificação, queridos, ela é um assunto muito importante, porque não dá mais, queridos, em nome de Jesus, entenda isso que eu vou dizer, de nós estarmos buscando a Jesus. Não, eu estou com Jesus, mas está com um pé lá numa vida de pecado também. Não tem campo neutro, queridos, no Evangelho. Não tem o lugar que Marcelo, eu estou aqui, estou lá, e eu estou em cima do muro. O muro, não vou precisar falar o nome dele aqui, é do maligno. Quem está em cima dele, já está com ele. E não está nem percebendo. É pior do que um ímpio, que já está se lambuzando no pecado, e que muitos que estão lá já sabem que está fazendo tudo errado. Agora, aquele que está com Jesus e está querendo ainda ficar e continuar numa vida de pecado, e não está nem aí para a santidade, queridos, em nome de Jesus, hoje é um dia de mudança na sua vida. Pode ser uma palavra meio doída, queridos, que vai entrar. Nossa, Marcelo, mas está doendo, estou tentando tomar até um eno aqui, mas essa dor vai esticar você, para você viver a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Porque 12:2 fala assim: não se amolde ao padrão desse mundo, renove sua mente. Para quê? Renove sua mente para quê? Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então Deus, ele pode esticar aqui nessa noite. Tem coisas que pode ser que vai doer um pouquinho,
Mas eu quero dizer para você, é porque Deus está te transicionando para você entrar num outro nível e viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você e para sua família. A santidade, querido, porque esse assunto ele é tão importante, e essa série está passando em todos os poemas, estamos ministrando essa palavra. Por que é tão importante a santidade? Por dois motivos, queridos. Você que gosta de anotar, pode anotar. E grava isso que eu vou dizer, para você sempre lembrar da importância que tem a santidade. Em primeiro lugar, a santidade, ela faz parte do propósito, do porquê que eu e você nascemos. Sabia disso? Abra lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus escolheu o Tiagão antes dele começar a criar o mundo. Ele já planejou você, Tiagão. Olha, Deus é bom, né? Glória a Deus, né, gente? Ele já olhou para cada um de vocês antes da criação do mundo lá, e Ele já planejou da seguinte forma, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando Ele estava lá criando o mundo e estava pensando em você, Ele já estava planejando e criando para que você pudesse ser santo e irrepreensível na presença dEle. Então isso não é algo que você possa dizer assim, eu não consigo, não tem como, não tem jeito. Porque Deus ele não pode ir contrário à palavra dele, não faz sentido, amém, gente? Ele criar algo que não possa funcionar daquela maneira que ele projetou. Então santidade faz parte do propósito, porque que eu e você nascemos. Nós nascemos para ser santos, ser encontrado repreensível na presença dele. A palavra santo, querido, vem da palavra kadosh, separado. Não é de uma pessoa ausente de erros nenhum. É uma pessoa que foi dedicada exclusiva para Deus. É o que o apóstolo Paulo disse. Agora, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não domina mais o seu corpo. Agora nós nos tornamos escravos de Deus. E é uma alegria ser escravo de Deus, porque eu sou escravo, não apenas de um Deus Senhor, um Deus juiz, mas Deus que é Pai, e que ama seus filhos, e que fala para você nessa noite, eu estou contigo, eu nunca te abandonarei, e sempre estarei contigo, nunca te desampararei, eu estarei do seu lado, dando força, para que você consiga. Segundo lugar, assunto de santidade, é assunto de eternidade. Repita comigo, eternidade. É assunto de eternidade, queridos. É assunto de destino. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se você tiver algo para sublinhar, sublinhe esse versículo na sua Bíblia. Se puder, coloca até um imã de geladeira lá, para sempre lembrar desse versículo. E toda vez que você talvez ficar assim revoltado com a igreja, não, eu vou voltar lá para aquela vida de pecado, igual Pedro fala, não seja que nem um cachorro que volta para o vômito, ou a porca lavada que volta para a lama. Em nome de Jesus, querido, declaro sobre sua vida, isso nunca vai acontecer na sua vida. Você nunca vai desviar e voltar para aquelas coisas que você já morreu para aquilo, que tem como voltar, viu? Só que a condição que volta é muito pior. Pedro fala que quando a pessoa volta para o vômito, se tinha um espírito maligno, volta mais 7. A coisa fica muito pior. E agora não é só isso. Olha o que a palavra do Senhor diz em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Fala assim, aleluia. Então teve o dia que nós choramos, viemos aqui à frente, desceu o ranho. Aí na hora que foi abraçar o irmão, aí o irmão já escorrendo, falou, oh glória. Aí abraçou aqui na frente, né? Entregou a vida para Jesus. Aí o pastor fala, e aí?
Não faz aquela oração comigo: Senhor Jesus, te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Isso faz parte, essa decisão faz parte. A palavra do Senhor fala que aquele que confessa com a tua boca que Ele é seu Senhor, você está salvo. Mas agora, querido, você acabou de dar um start e entrou num processo. A santificação se trata desse processo, aonde o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, teve toda uma caminhada, eu guardei a fé e foi-me dada a coroa da justiça. Essa coroa da justiça vai ser dada a você, meu querido, naquele dia, porque em nome de Jesus você vai combater o bom combate, você vai se esforçar, como Hebreus disse, você vai guardar a sua fé e você vai ver o Senhor. Dá um glória aí, gente. Quem aqui quer ver o Senhor? Eu quero. Ver lá o maligno, não quer nem olhar para a cara dele. Mas para ver o Senhor, o que ele está dizendo aqui? Para serem santos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E por que, queridos, que essa palavra está sendo ministrada? Por que Deus ele está fazendo isso com as igrejas? Porque Jesus, Ele está voltando, e Ele quer encontrar uma igreja limpa, uma igreja sem mácula, uma igreja inculpável. Ele quer casar com uma noiva limpa, e essa igreja ela está aqui. Não dá mais, queridos. Essa é uma noite que, se talvez você estava vivendo alguma coisa ainda no pecado lá, é o dia de largar isso, querido, em nome de Jesus. Deus ele não está confrontando o seu comportamento aqui nessa noite, Ele está confrontando o meu e o seu pensamento, que a partir daí realmente vai acontecer uma transformação genuína na minha vida e na sua vida. Qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm de querer buscar isso, de andar em santidade? É quando ela não entendeu o propósito da qual ela nasceu. Rick Warren tem uma frase que diz assim: pior do que perder a vida é você viver uma vida sem propósito. Você não nasceu por acaso, queridos. Talvez você nem conheceu seu pai, a sua mãe te assumiu, você está aqui hoje. Talvez a sua mãe te deixou, você nem conhece sua mãe e seu pai, e está aqui nessa noite, foram criados por outras pessoas, talvez tenha orfanato, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca perdeu a mão em nada na sua vida. Deus ele tem um plano maravilhoso para você. A palavra do Senhor fala assim em Salmos, que se pai e mãe te abandonar, eu nunca te abandonarei. Ah, Jesus. E você vem me dizer que você está vivendo uma vida sem propósito, querido? Ele tem um propósito maravilhoso na sua vida. Ele quer cumprir tudo aquilo que Ele já escreveu. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, antes de entrar no ventre, Ele já tinha uma história linda escrita para você, queridos. Os planos deles é planos maravilhosos, de paz, de dar um futuro, esperança para você. Independente do que fizeram com você, Deus ele quer te colocar numa posição de filho de um pai, que quer entregar uma herança para você desfrutar. Mas muitas pessoas estão andando em círculos, não acessam nada daquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque elas não querem amadurecer. Em Gálatas, quando fala do menino que apesar de ser herdeiro de tudo, não pode desfrutar de nada, está falando de maturidade, mas à medida que ele cresce, ele pode usufruir. E Deus quer que você acesse tudo isso que Ele tem para você, mas é preciso andar em santidade. Muitas pessoas talvez estejam aqui essa noite, estavam andando em círculos, nada mudava, nada acontecia. Mas o que Jesus está falando para você refletir aqui nessa noite é como que está a sua santidade.
nós vamos entender aqui o que não é santidade. Às vezes para a gente entender algo é bom entender o que não é, né? O que não é santidade? Não é santidade, queridos, usos e costumes. Isso foi pregado por muito tempo que, bom, para você ser santo, né, você tem que deixar os cabelão do sovaco crescer, você não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que ter uma metragem disso, isso, fazer aquilo. E na verdade, santidade não tem nada a ver com coisas exteriores. É lógico que o exterior, ele vai refletir algo que está no interior, mas santidade tem algo a ver com aquilo que Deus está operando no seu interior. É do interior para o exterior. Não importa se tem tatuagem, não tem tatuagem, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que não sei o quê. Queridos, o que Deus ele quer operar e realizar na sua vida, para que você entre nesse processo, esteja nesse processo, é uma mudança no nosso interior, queridos. É do interior para o exterior. E é óbvio que o exterior pode refletir algo que está no interior. E agora, entenda o seguinte, eu não estou aqui falando mal também de pessoas que vão para o culto, que usa terno. Da mesma forma que tem muito santarrão lá, que está fazendo muita coisa que no interior está tudo sujo, mas tem muita gente lá que está limpo e está usando terno, não tem problema nenhum, não estou pregando contra isso não. Como às vezes tem gente que está, né, andando de uma forma mais tranquila, mas está tudo sujo por dentro. Nós não podemos ficar julgando, não estou julgando doutrina nenhuma aqui. Jesus ele nos ensina que quando nós estamos olhando um cisco no olho do outro, é porque você não está vendo a trave que está no seu. O que eu estou dizendo aqui é que santidade tem a ver com algo interno primeiramente. Segundo, então, a santidade, muitas pessoas resumem ela como uma palavra: não. Não pode, não pode, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso isso, não posso aquilo, não posso, não posso, não posso. E na verdade, santidade se resume num sim. Sim do que, Marcel? Sim para a vontade do Pai. Sim para aquilo que Ele está falando hoje para mim. Sim, Senhor Jesus, eis-me aqui. Sim, sim, sim. Você não pode mais passar a sua vida buscando os nãos que você precisa dar, mas precisa ouvir e falar dos sims que você precisa dar todos os dias, dos sims que você precisa dar para Ele. Esse é o foco da santidade. Os nãos eles vão vindo naturalmente a partir do momento que você dá o sim para Ele. Vocês estão comigo? Em segundo, que não é ser santarrão. Deixa eu só pegar aqui que saiu. Não é ser santarrão, queridos. Está abrindo aqui já. O santarrão daquela época, os fariseus, os mestres da lei, eles obedeciam irrepreensivelmente todas as leis. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, tem 613 leis, gente. Imagina obedecer tudo isso, fazer um checklist e obedecendo. 613 leis. Só que olha o que Jesus fala para essa galera: ai de vocês, mestres da lei. Isso está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27. Hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora,
parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Apóstolo Paulo, ele fala assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que apóstolo Paulo, ele estava irrepreensível de seguir todas as 613 leis, ele passou a considerar como perda para que pudesse ganhar a Cristo. Por quê, queridos? Porque se trata de uma mudança de dentro para fora. Era aquilo que Jesus falou para os fariseus: por dentro vocês são uma imundície. Porque eles não tinham entendido ainda o que era a santificação na realidade. Não era algo externo, aonde coloca lá a oração do publicano, tem a oração do fariseu. A oração do fariseu é: Senhor Jesus, perdoa o pecado desse povo, olha o que eles têm feito de errado. Eles só apontando os outros. E o do publicano é: tende misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele estava falando de algo de dentro dele, daquilo que ele realmente era, sem máscaras. A igreja de Corinto, queridos, então a santidade então é a galera dali que tem o dom da cura, que tem o dom disso, o dom daquilo, o dom de línguas. É isso? Não é. A igreja de Corinto era uma das igrejas que mais manifestava dons espirituais. E ao mesmo tempo, apóstolo Paulo, ele traz uma palavra de exortação para a igreja de Corinto, e mostra que era uma das igrejas também mais carnais. Eles estavam exaltando homens, tolerando alguns pecados. Então não tem a ver com apenas manifestação de dons, não é isso. Então o que realmente manifesta que eu estou andando em santidade? Então santidade é um processo que nós entramos, e esse processo, ele tem que ocorrer de dentro para fora. Através do que, pastor Marcel? Da renovação da nossa mente, de uma mudança de pensamento. E como que eu posso evidenciar então isso? Não é dons espirituais, não é a forma que eu estou me vestindo. É lógico que eu não vou falar aqui de situações de total desordem, né? De pessoa que veste completamente errado vindo à igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando que não é pelo fato de estar um terno ou com uma roupa dessa forma que eu estou em santidade. É algo realmente de dentro, e que ocorre nesse processo através da nossa mudança de pensamento. Agora Jesus, o que ele faz? Para descomplicar todo esse negócio. Imagina a gente passar aqui, gente, as 613 leis, e procurar saber se está seguindo, não está seguindo, como que está, o que tem que fazer. Jesus veio e trouxe um resumão para a gente, queridos, para que possa evidenciar realmente se nós estamos tendo uma vida em santidade. Ele pegou as 613 leis, colocou no liquidificador, bateu tudo, e saiu 2. E está lá em Mateus capítulo 22, versículo 35, que ele diz assim: um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. 1 João capítulo 4, versículo 20, ele vem esclarecer que esse segundo mandamento, ele está dentro do outro, eles são semelhantes. Não tem como eu fazer o primeiro e não ter o segundo. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, ele explica isso, que se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ficou mais fácil agora, queridos? Qual é a evidência de que alguém está andando em santidade?
O que é santidade? É amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém que está andando em santidade, ela está amando a Deus sobre todas as coisas. Se eu volto na minha vida de pecado, eu estou amando mais aquela vida de pecado do que a Deus. Se eu continuo numa vida de pecado, fazendo aquilo que Deus reprova, eu estou amando mais aquilo do que o próprio Deus. Se eu estou fazendo algo, agora vamos complicar um pouquinho mais, que é a coisa certa, mas com motivação errada, eu estou amando mais aquilo do que a Deus. Eu posso estar servindo a igreja, ministrando, louvor, ou até na limpeza, mas se eu estiver fazendo tudo isso com o coração e a motivação errada, eu estou amando mais aquilo do que o nosso próprio Deus. E andar em santidade, se vamos fazer a coisa certa, vamos fazer com a motivação certa, com o interesse correto, que é o quê? Agradar o Pai. Jesus, ele não era somente filho amado, mas ele era alguém que dava prazer ao Pai. Quando o céu se abre, ele fala para Jesus: aí está o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me agrado. Ele agradava o Pai. E o que é amar? Amar é se importar com aquilo que você importa, com aquilo que você se importa. Eu estava no shopping com as crianças essa semana, e aí passou numa loja lá, a Rafa, minha esposa, gostou muito de uma calça jeans lá. E gente, chega no final de ano, é tanto presente, mas tanta coisa, né, gente? Falei, nossa, Rafa, vamos dar uma seguradinha, né? Que é tanto presente, depois a gente vê, vamos ver lá para janeiro. Aí depois a gente foi embora, eu vi que até ficou meio triste, que ela queria aquela calça, gente. Coisa de mulher, né? Gosta do negócio, parece que quer porque quer. E aí a gente foi embora. Mas depois eu fiquei pensando, e até o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, de comprar aquela calça e fazer uma surpresa para ela. Ela queria muito. Eu falei, deixa para o mês que vem e tal. Ela tinha até se desencanado já disso. Aí eu estava levando meu filho para o hospital, que apareceu uma infecção na pele dele aqui. E aí quando eu estava indo para o hospital, eu falei assim, filho, vamos lá comprar aquele presente para a mamãe, vai ser que surpresa, hein? Beleza, vamos lá. Aí fomos lá no shopping, compramos a calça lá. Aí a gente colocou num papel de presente, tudo bonitinho. Aí na hora do Natal, que a minha esposa já tinha pegado os presentes, entregamos lá para as crianças. Aí eu falei para agora, fecha os olhos que a gente vai fazer uma surpresa para você. Aí eu dei o presente para o Davi e o Filipinho, vai lá, entregar para a mamãe. Aí eles foram lá e entregou para ela. Gente, você devia ver a felicidade. E à noite, gente, deixa para lá. Ensinando para o marido, né? Por quê, queridos? Por que isso faz toda a diferença num relacionamento entre marido e mulher? Se importar com que o outro se importa. Porque isso é amor. Isso faz toda a diferença. E por isso que Jesus, ele faz muita comparação, marido e mulher, relacionamento marido e mulher com a igreja, a noiva com Cristo. Porque a partir do momento que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, o que me importa é aquilo que é importante para Deus. E o que é importante para Deus é que nós sejamos encontrados santos e irrepreensíveis na presença dEle. Então se você quer começar, amado, eu entendi, pastor Marcelo, ufa, eu pensei que eu tinha que decorar 613 leis e sair daqui com um checklist, vendo se eu estou cumprindo tudo. Não, é só duas. E que essa duas resume em uma, porque se você ama o seu irmão, você já está amando a Deus, então está em uma. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você faz isso, você já está cumprindo tudo, queridos. Porque toda lei, ela não está mais escrita em pedras, mas ela está escrita nas tábuas do seu coração. Ela já está impressa aí. Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. E Ele está falando com você a todo tempo. Agora vai para cá, vai para lá, deixa disso, sai disso. Não, vamos. Mas amar é se importar com aquilo que é importante para Ele.
Se você faz isso, você está amando a Deus, você está agradando a Ele. O filho mais novo e o filho mais velho, da parábola do filho pródigo, eles tinham o mesmo coração. Os dois, eles estavam mais interessados nas coisas do pai do que no pai. O primeiro é muito fácil de você ver e detectar isso, né? Porque ele chega no pai e fala para ele: pai, é o seguinte, chegou o tempo, me dá aí parte da tua herança que eu vou viver minha vida. E geralmente o que as pessoas falam quando elas querem largar de tudo, né? Se lambuzar no pecado, o que elas falam, gente? Eu quero é ficar triste, é isso que elas falam? Não, eu quero ser feliz. Ah, cansei desse negócio de igreja, de pessoas, sei o quê. Eu vou viver a minha vida, porque eu quero ser feliz. Na verdade, ela pensa que ela está livre, mas ela está presa, ela está escravizada pelo pecado. E quem está livre é os filhos ruiosos, filhos maduros, filhos do Senhor Jesus, que estão em Cristo. Esses são livres. Livres do pecado, ele não está mais aprisionado nisso. Então, o primeiro é fácil da gente detectar. Agora o segundo, acontece algo que a gente precisa entender. Quando o filho volta, e o pai vai lá, abraça ele, beija ele, fica muito feliz. É dessa forma que Deus faz, queridos. Se você nessa noite, talvez você estava desviado e hoje você está voltando, eu quero falar algo para você. Deus, Ele está aqui com braços abertos, Ele está querendo te abraçar e dar um beijo em você. Quem quer receber um beijo de Deus? O pai fez isso com o filho, lascou um beijo no rosto dele, e Ele quer fazer isso com você nessa noite. Ele está dizendo: parabéns que você voltou, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Sente o abraço aí agora, sente o beijo do pai, ó. Um beijo que Ele está mandando para você. Parabéns, e hoje tem festa, porque quando um se arrepende, tem festa nos céus. Imagina se mais se arrepende. E aí ele já pega, manda fazer o churrascão, pega lá o novilho gordo, vão fazer a churrascada e comemora. E aí o que aconteceu? Azedou o irmão mais velho. Pô, pai, que isso, pô? Seu filho vai, pega seu dinheiro, gasta aí com mulherada, com um monte de porcaria, agora ele volta, e você dá um churrascão para ele. E para mim, que sou irrepreensível, obedeço tudo que o Senhor me fala, tudo que o Senhor manda fazer eu faço, e o Senhor não me deu nenhum cabrito, nenhum cabritinho. Sabe por quê que ele falou isso para o pai? Porque ele estava obedecendo o pai para um dia pegar as coisas do pai. O interesse dele era nas coisas do pai e não no pai. Por quê? Porque se o irmão volta, a parte do irmão já tinha sido levada, ele torrou tudo. Então agora que ele volta, ele vai usar a parte de quem? Daquilo que ia ficar para o irmão mais velho. Então doeu nele. Por quê? Porque o interesse dele não é no pai, mas nas coisas do pai. Muitas pessoas estão buscando a Jesus, estão às vezes querendo a Deus, mas muitas vezes para chegar no final e colocar o dedo na cara, na parede, fazer prova. Ó, Deus, estou indo no culto, hein? Estou entregando meu dízimo, estou fazendo isso para o Senhor, eu não admito que aconteça um negócio desse, olha o que aconteceu aqui. Quem tem interesse nas coisas do pai, vai agir como um filho mais velho, colocar o dedo na cara dele um dia: o Senhor não me deu nenhum cabrito, porque o foco dele era nas coisas, não no pai. Amar a Deus acima de todas as coisas, queridos, é você não ter interesse em nada nas coisas dele. Santidade não é assunto de olhar para frente e querer algo. Santidade é assunto de olhar para trás e ver que Ele já te deu tudo. É assunto de olhar para trás e dizer: Pai, o Senhor já fez tudo por mim. O Senhor já entregou o seu filho por mim. Eu não era merecedor, eu estava destituído da tua glória.
eu estava destituído de acessar tudo, agora eu olho para trás, e o mínimo que eu posso fazer agora, Deus, é de me esforçar e de me alinhar de acordo com a tua vontade. Se olhar para frente, é para olhar fixo para a cruz, olhar fixo, com os olhos fitos para Cristo Jesus. Se você for olhar para trás, olhe com gratidão. A única coisa que você pode olhar para o passado, gratidão. Se tem alguma coisa mal resolvida, eis que as coisas velhas já se passaram, e agora tudo se faz novo em Cristo. Vocês não entenderam? Todas as coisas velhas já se passaram, e eis que agora eu faço tudo novo em Cristo Jesus. Aleluia! Tudo Deus fez novo na sua vida, queridos. Então nós precisamos ser gratos por isso. A santidade se trata disso. Então como que eu faço para mim vencer, Maciel? Então eu quero largar essa vida de pecado, mas ela está tão difícil, eu não consigo, eu peço perdão, passa um mês, uma semana, eu estou naquilo lá de novo, eu não estou conseguindo vencer isso, Maciel, eu não estou conseguindo largar do pecado. Ou talvez você nem chegou a consumar ainda esse pecado, mas você está no âmbito de uma tentação muito forte, você já está quase com um pezinho lá. Esse é o processo, né? Primeiro existe tentação, depois da tentação vem o pecado, que é a hora que se consuma aquilo que estava agindo na tentação. E entenda algo, queridos, quando Pedro fala assim: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, ele anda ao derredor, como um leão. Sejam sóbrios, nós temos sobriedade, de ato de estar com os olhos abertos, entendendo tudo o que está acontecendo. Vigiar, estar atento. E o derredor, muitas pessoas já ouviram isso, né? Ele está ao derredor porque ao redor estão os anjos, e glória a Deus por isso, eu tomo posse dessa palavra, amém? Mas as pessoas pensam que esse derredor, ele é muito distante, e ele é mais perto que você imagina. Esse derredor, ele é muito perto, é muito fácil, queridos. Por isso que nós temos que estar sóbrios e atentos, em todo o tempo. Como que eu faço para vencer o pecado? João capítulo 4, vai contar a história, não preciso ler aqui, muitos já conhecem a história, da mulher samaritana, que ela está indo pegar água no poço, e ela encontra lá com Jesus, e aí Jesus pede água para ela, e aí ela responde para ele: como que você, judeu, fala com uma samaritana? Não pode, naquela época não se conversava judeu com samaritano. E ele responde para ela assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria água. Ela falou: opa, tem alguém diferente aí. Ah, é? E aí chega um momento que ela começa lá a conversar, bater papo com ele, e ela começa a entender o que ele está falando, e fala para ele assim: então beleza, então eu quero tomar dessa água. E ele fala assim: ó, dessa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Que água é essa, gente? Imagina o que passou na cabeça dela, né? Que é difícil nós compreendermos coisas espirituais assim, numa conversa dessa. Talvez ela pensou que ele ia pegar, né, da túnica, ele ia tirar uma garrafinha assim, aqui ó, essa é a água mágica, você vai tomar essa água, que você nunca mais vai precisar pegar água desse poço, que nunca mais vai ter sede. Ela achou talvez que ia sair uma garrafinha dessa. Mas sabe o que Jesus fala para ela? Quando ela fala assim: então me dá dessa água, eu quero dessa água. O que Jesus responde para ela? Chama o seu marido. Você quer beber dessa água? Então chame o seu marido. E ela fala assim para ele: eu não tenho marido. Respondeu bem, porque você já teve 5, está no 6º e não é seu. Mas você disse a
verdade. Ah, querido, é aí que é a chave que você precisa entender. O que aquela mulher fez, queridos? Ela abriu o coração para Jesus e colocou a verdade para Ele. Ela tirou as máscaras. Ela poderia ter falado assim: não, Jesus, não dá para chamar porque ele foi lá para Caraguá. Até podia chamar assim, mas ele está lá. Ela não poderia dar um migué, gente? Poderia ou não poderia? Ele nem conhece ela. Mas ela resolveu falar a verdade para Jesus. Sabe por que muitas vezes não conseguimos vencer o pecado? Às vezes está até procurando, orar, fazer algo, mas porque ainda nós estamos com máscaras espirituais, porque máscara do coronavírus todo mundo está usando. Estou falando para você tirar sua máscara não, tá bom, querido? Estou falando máscaras de escama nos olhos. Essas máscaras aí de pano para continuar. Ela decidiu tirar a máscara, tirar tudo aquilo que ela estava enganando e que resolveu colocar a verdade. É verdade, é isso, eu não tenho. Ela estava numa condição de pecado. Querido, em nome de Jesus, se você quer realmente mudança na sua vida, você precisa abrir o seu coração, arrancar as máscaras e falar para Jesus: aqui está como eu sou, Jesus. Eu sou esse ser que é imperfeito. Eu não consigo, Jesus, eu quero largar disso, mas eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Está difícil para mim, eu não quero mais ficar nessa situação, eu não quero mais isso para a minha vida. E eu quero falar algo para você, queridos: quando alguém entra nessa mudança de pensamento, nessa renovação de mente, começa a agir realmente com uma verdade, uma integridade com Jesus, ele tem uma promessa para você. Ele diz assim, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Que se você rasgar o seu coração, colocar a verdade, quem você verdadeiramente é para Jesus, Ele vai te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. O que Ele está dizendo? Eu vou tampar e preencher esse vazio que está te levando a pecar, porque muitas pessoas pecam, porque elas querem tampar um vazio existencial nela, e esse vazio, ele só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Ele é suficiente, e quando esse vazio é preenchido por Ele, você não tem mais vontade de fazer aquilo. Só que Ele fala que não para por aí não. Agora você vai passar a ser fonte que jorra água viva. Você sabe o que Ele estava fazendo com aquela mulher? Ele não estava confrontando o comportamento. Na hora que Ele fala, é verdade, logo depois Ele fala, agora não vai ter mais sede, e agora você passa a ser fonte. O que Ele estava fazendo? Uma metanoia, uma transformação no pensamento dela, e dizendo para ela: antes você tinha mentalidade de poço, eu venho para buscar e ter algo, eu venho para pegar e ter algo. Agora não, a sua mente vai sair daqui agora com mentalidade de fonte. Eu vou para doar algo, eu vou para liberar algo, porque através de mim flui uma fonte de água inesgotável de Cristo Jesus. É assim que Jesus está falando para você, meu querido. Em nome de Jesus, entenda isso nessa noite. Ele quer que você coloque a verdade perante Ele, porque Ele quer fazer você se tornar um rio que flui água direto do trono. E isso que Ele está fazendo com você nessa manhã, para que esse rio ele flua na sua vida, na vida da sua família, nos seus filhos, com seus pais, na onde você estiver, no seu trabalho, na escola. Esse rio vai fluir a partir da sua vida. Mas a primeira palavra que Ele lança para ela é para que ela se alinhe num processo de santificação. Ele não entrega uma água para ela, Ele pergunta: onde está o seu marido? Eu estava ministrando essa palavra de manhã, e teve uma pessoa
que mandou um áudio à tarde, falando que ela teve uma visão. Eu achei algo incrível isso, porque Deus, Ele testifica aquilo que Deus, Ele fala conosco. E ela falou que ela viu daqui de cima, saindo uma água. Ela até estava entendendo que era algum vazamento que estava tendo ali. E essa água era uma água muito limpa, uma água limpíssima. E ela viu fluindo. E quando ela foi chegando perto, ela viu que sumiu, que ela pensou até que era algum vazamento. E a dona Edith, que é uma mulher que tem intercedido por mim, por várias pessoas dessa casa, para essa igreja, ela não está vindo aqui desde a pandemia, porque ela está com a Prudência. 4 horas da manhã, ela me enviou uma mensagem, ela estava orando por mim, por essa palavra, e ela falou a mesma coisa. Ela falou que tinha visto água fluindo. 4 horas da manhã, querido. Ela nem sabia o que eu iria pregar. 6 horas da manhã eu respondi para ela, e depois hoje à tarde tem testificado isso. Sabe por que Deus está fazendo isso, está falando isso com a gente, queridos? É porque daqui está fluindo um rio de água viva, e essa água limpa, ela vai limpar toda a sujeira vai embora. Essa sujeira, querido, ela está indo embora. Se existe algo que estava sujo, se existe algo que estava te impedindo de desfrutar algo maravilhoso em Deus, eu quero declarar sobre a sua vida aqui nessa noite: toda essa sujeira está indo embora hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quiser aplaudir, pode aplaudir o Senhor. Essa água está fluindo direto do trono dele, queridos. Está fluindo direto do trono dele. E ele está te dizendo: ei, eu quero fazer uma metanoia na sua vida aqui nessa noite. Eu quero fazer você mudar o seu pensamento de mentalidade de poço, de vir para buscar, e transformar numa mentalidade de fonte. Eu vou para doar, eu vou para jorrar água viva. Jesus. Agora, eu não estou ainda no pecado ali, mas eu estou passando por uma tentação muito forte. Eu tenho uma palavra para você. Se você está sendo tentado, não consumou ainda, mas há tempo ainda, está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então não tem essa, queridos: ai pastor, é que foi mais forte do que eu. Deus, Ele já disse na palavra dele: não há tentação maior que não possa ser suportado. Ele já te planejou. A partir do momento que você morreu com Cristo Jesus e ressuscitou com Ele, o pecado, ele não te domina mais, ele não te escraviza mais. Você pode dominar sobre ele. Ah, Jesus, entenda isso agora aqui, ó. E ele vem, está tudo na Bíblia, queridos. É só ler a palavra. Quando nós lemos e ouvimos a palavra, Jesus, ele conta tudo para nós que nós precisamos fazer. E depois ele continua: mas quando forem tentados, preste atenção nisso, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nossa, mas está difícil suportar. Ele te providencia um escape. O Espírito Santo, ele fala para você: eu tenho problema com pornografia, Maciel. O Espírito Santo, sabe o que ele fala? Ele já falou para você: sai desse computador agora e vai lá ficar com sua esposa. Sai desse banheiro agora e vai sair daqui, não fica sozinho. Ele sempre vai providenciar um escape para você. Se você, por acaso, alguém aqui está numa vida de adultério, num relacionamento fora do casamento, hoje é o tempo que Ele está derramando água limpa aqui, limpando tudo. É hoje que você vai falar assim: não quero mais continuar com esse relacionamento, porque a esposa que Deus me deu, ela é bênção na minha vida, e eu vou ficar com ela, porque foi o Senhor que me deu, e eu não quero mais essa vida de pecado.
Ah, querido, quando você faz isso, você está fazendo como Davi, cara. Salmo 51, ele tinha acabado de pecar. Ele faz uma das orações mais lindas. E é isso que se trata a santidade. Não é uma vida de ausência de erro, mas é uma vida que toma decisões, que se arrepende e logo se ajoelha e pede perdão para o Senhor. Deus, eu te peço perdão, não quero mais essa vida. Me dá um coração puro e um espírito inabalável, um espírito estável, porque eu não quero mais voltar para aquilo. Eu não quero errar de novo. Se você está namorando com alguém e está numa fornicação, aí depois tem até um exemplo, essa eu aprendi com o pastor Claudinho Duarte, que a moça chegou no pastor e falou para ele assim: pastor, nossa, está complicado o namoro, já estou namorando 6 anos, 5 anos com o rapaz não quer casar comigo. Aí perguntou: mas como é que está esse relacionamento com ele? Ah, você sabe como é que é, né, pastor? Aí fica igual o Chiquinho, né? É difícil, né? Às vezes a gente fica sozinho, sabe como é que é e tal. Ele falou assim: então por isso que está demorando para casar com você. Se ele está tendo leite de graça, para que ele vai querer comprar a vaca? Essa é dele, eu vou dar honra para ele, tá bom? E é verdade. E é muito de Deus isso, sabe por quê? Porque o divórcio, tem um livro que fala assim: o divórcio começa no namoro. Já está começando tudo errado. Queridos, já falei isso em outra ministração aqui, e eu falo de novo: honre com a verdade, que a verdade vai honrar com você. E se esse cara pegar mal, que agora acabou a festinha, glória a Deus se ele foi embora, porque esse cara que estava com você talvez por outro interesse, não ia dar certo. Era um divórcio que já estava começando no namoro, começando tudo errado. O divórcio começa no namoro. Ninguém acorda um dia: nossa, vou me separar, vou ficar com outra pessoa. Não, isso aí já começou desde lá de trás, tudo errado, e veio arrastando. Mas hoje é tempo de mudança, querido. Hoje é tempo de metanoia. Eu não estou aqui confrontando o comportamento de ninguém, eu estou aqui confrontando pensamentos. Mudança de pensamento vai alterar um comportamento, e se o comportamento for alterado, vai se alterar uma cultura. A cultura do céu vai se estabelecer na sua casa, vai se estabelecer no seu trabalho. A cultura do céu vai estabelecer na sua família. Os filhos vão olhar para você e essa cultura vai passar para eles, porque aqui se trata da cultura dos céus. Por que eu falei tanto aqui de sexualidade? Tem tantas outras coisas. Podia ficar aqui a noite inteira falando. Tem lá todos os pecados, está lá em os frutos da carne, em Gálatas capítulo 5. Ah, eu tenho dificuldade com avareza, ganância. Tem um escape para você. Começa a ser um semeador generoso. Você vai ver se não vai acabar a avareza. Começa a entregar seu dízimo, sua oferta. A avareza some da sua vida, a ganância vai embora. A água vem e ela limpa. A maioria das pessoas que caíram na Bíblia, caíram por 3 coisas que a gente sempre vê: ou foi com adultério, mulher, dinheiro, comida, que é uma outra área também, a área da saúde, que nós precisamos também nos atentar. Nós precisamos ter mudança também, comer melhor, fazer atividade física. Está vendo que é muitas coisas? Só estou citando algumas aqui. Isso, queridos, se trata de andar em santidade. Tessalonicenses fala assim, que quando Jesus voltar e ele encontrar a noiva dele, ele quer encontrar irrepreensível corpo, alma e espírito. O corpo está no meio também. Precisamos cuidar da nossa saúde, gente. Eu passei por belzaço aí de saúde, já dei testemunho aqui, mas eu decidi mudar. Essa semana eu falhei um dia as minhas atividades físicas, mas eu tenho praticado de segunda a sexta atividade física. Mudei a alimentação, erro algumas coisinhas, eu erro ainda, mas estou mudando, estou no processo. Vamos ficar de pé?
E eu citei vários exemplos na parte sexual. E olha que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve, presta atenção nisso aqui, queridos. Entre vocês não deve haver nem sequer, olha o que ele coloca aqui, nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Moralidade sexual são impróprias para os santos. E está sendo levantada aqui uma igreja sem mácula, irrepreensível, sem mancha nenhuma. Amém, igreja? E agora eu quero liberar essa palavra para você. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Eu quero que você receba essa palavra. Receba essa palavra que eu vou liberar aqui agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Essa é a boa notícia que eu tenho para liberar para você, querido. O Evangelho não se trata só de morte, ele se trata de vida. Eu vim para que todos tenham vida, e uma vida em abundância. Essa vida se trata da vida Zoe. A vida Zoe se trata da vida espiritual, e Ele quer entregar uma vida espiritual abundante para você aqui nessa noite, queridos. Mas o que Ele fala? Onde está o seu marido? O que precisa mudar? O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa se alinhar nessa noite? Depois de todo alinhamento que Ele faz na igreja, vem o avivamento, vem o vinho novo, porque Ele encontrou odres novos. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, sua palavra foi liberada aqui nessa noite, Pai, e eu sei que existe um rio, Pai, um rio aqui nessa noite, que o Senhor está inundando o coração de cada um aqui, Pai. E eu quero profetizar, Pai, no nome de Jesus, que cada um aqui, Pai, nessa noite receba um fortalecimento na fé dos céus, Pai, para que possa vencer as armadilhas do diabo, para que possa vencer talvez um pecado que alguém não está conseguindo largar, mas nessa noite vai deixar para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que sem santidade nós não veremos ao Senhor, e nós queremos ver o Senhor, Pai, face a face. Não queremos, Pai, perder aquilo que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Nós queremos honrar, Pai, o que Jesus fez por nós. E nessa noite, Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, que eles possam desfrutar da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus aí, queridos. Teu rio de vida, sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas.
Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Aleluia. Quanto amor. Quantos podem sentir o amor de Deus? Quanto nós somos amados, não é? O quanto o Senhor tem nos chamado para viver outro nível. O quanto o Senhor tem ansiado pelas nossas vidas. Lá em Romanos 22, a palavra do Senhor diz assim: mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa! Uma vida plena, restaurada, íntegra no presente. E lá em Filipenses, o apóstolo Paulo nos fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que tem ganhado a sua mente, o que tem ganhado os nossos pensamentos, é honesto, é justo, é puro, é de boa fama, tem virtude, há algum louvor. Começa a fazer uma análise dos seus pensamentos e não deixe para começar em 2021. Não comece, não deixe para depois. É hoje, é agora. É ao sair daqui dessa porta para fora. Para de procrastinar as coisas. Vamos começar hoje. O Senhor nos chama a santidade hoje. É hoje que o Senhor está falando com a gente. É hoje que o Senhor tem nos chamado. Que você tenha uma semana abençoada. Que você possa refletir naquilo que tem sido derramado na sua vida. Nós ouvimos falar aqui, aquele que confessa tentação, não confessa pecado. Procure um líder, procure alguém que possa te ajudar. Procure uma pessoa do Senhor, para que você possa falar. Eu tenho tido algumas mesas, e nessas mesas o Senhor tem libertado, o Senhor tem curado os corações, o Senhor tem trazido a santidade, e eu creio que o Senhor deseja fazer com cada um de nós. Eu tenho provado, cada vez que eu confesso, cada vez que eu falo, cada vez que eu entrego algo que me fraqueja, eu ganho poder para ser liberto disso. Que você possa experimentar desse nível que o Senhor quer te levar, que você possa entrar nesse rio, nessa fonte de água viva que Ele tem para você. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, uma igreja santa. Eu declaro uma igreja de santidade, uma igreja que vai te buscar por amor, porque entendeu que tudo o Senhor já fez por nós. E nós, aquilo que nós temos que fazer é simplesmente te amar. Aqui foi ministrado que o Senhor, para que possamos viver a glória, para que possamos viver a esperança de Cristo, precisamos declarar, precisamos experimentar dentro de nós. Então que você experimente, que você entre no rio do Senhor e que você se derrame diante dele. Não deixe para amanhã e não deixe para depois. Em nome de Jesus, saia daqui com uma chave virada
na sua vida. Saia daqui nessa noite transformado, liberto, curado, em nome de Jesus.